E hoje começa mais um sonho nosso, mais um desafio. Hoje começa o nosso podcast da TWTS, a nossa grande operadora de turismo. Estou eu e Lilian aqui e nós vamos trazer muita história. Nós vamos começar hoje a desenvolver esse projeto novo com muita gente que vai vir e conversar conosco, né, Lilian? Isso aí, a gente pensou nesse novo passo, né, Paulo? Assim, é um projeto novo que a gente vem estudando há um tempão já. E exatamente para trazer tudo isso que a gente vem acumulando aí nesses anos todos para passar para vocês. Assim, de uma forma bem divertida, de uma forma bem leve, as nossas histórias, tudo que a gente vivenciou já esse tempo todo. Eu acho que os nossos convidados que a gente vai trazer aí, acho que vão trazer bastante... Não, com certeza. E assim, a nossa história é longa, né? Nós temos aí quase 70 anos de turismo. Eu já estou há 39 anos, Lilian há 25 anos. Então a gente já percorreu aí muitos caminhos bons, caminhos ruins, mas as coisas assim foram se desenvolvendo e a gente está aqui depois de várias batalhas e realizando sonhos, que a gente sempre fala isso. Países, né? E tantos lugares que a gente já passou e levou essa quantidade enorme de clientes que a gente vem, né, fidelizando ao longo desse tempo todo, que viraram até amigos. Né? Com certeza. Quer dizer, o mercado mudou bastante, né? Então, desde que a gente começou, e hoje o mercado ele é totalmente diferente. Então, a gente resolveu fazer esse podcast para a gente se aproximar cada vez mais de todas as pessoas que fazem com que a TWTS seja sucesso, que são as agências de viagens, são clientes das agências que estão aí viajando pelo mundo afora conosco. Quer dizer, eu me lembro que nós começamos há muitos anos atrás, eu nem era do mercado de turismo, e a empresa já existia de uma forma bem peculiar, bem diferente. E foi maravilhoso esses anos todos. Então, o que a Lília falou é verdade. Quer dizer, são muitos países, muitas histórias, e a gente está aqui para trazer isso. E vamos começar aí a nossa estrada, né, Lília? A nossa trajetória e com muita estrada. Informação, inclusive, né? A gente vai trazer bastante informação interessante para quem gosta de viajar, para quem quer viajar. Então, eu acho que o podcast vai ser bem legal. A gente vai tentar transformar esse podcast de uma coisa bem natural, mas falando brincadeiras e também seriedade. Porque viajar requer uma série de coisas diferentes que você que viaja, você às vezes não sabe o que uma operadora por trás precisa fazer para realizar o seu sonho. E é isso que a gente vai também trazer, os bastidores do turismo. Isso aí. Né? Todas as dificuldades que se existem e que... Quem está por trás, né, de tudo. Isso, lógico. Então a gente vai ter muito convidado, a gente vai ter muita gente boa conosco, diretores de companhias aéreas, diretores de cruzeiro, de companhias de navegação, diretores de hotéis, DMCs locais, clientes, agências. Então, quer dizer, vai ser um barato, vai ser muito legal esse podcast. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita história. É isso aí. E aí, Lília, vamos falar um pouquinho agora sobre viagem, né? Que o nosso podcast ele é voltado para viagem, né? As histórias, as realizações, as conquistas. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre que tipo de viagem te marcou bastante, Lília? Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente viaja com família, filhos e agora netos... Para mim, acho que é a melhor viagem que eu posso fazer. Agora, destino, se a gente separar, né? Claro, com os netos pequenos eu fui para Disney, então foi muito especial. Mas, em termos de destino, Paulo, vou te falar, conhecer a Ásia, a primeira vez que eu fui à Ásia, para mim, mudou completamente a minha visão do mundo. Então, eu acho que é imperdível. Eu acho que conhecer o outro lado do planeta... muda muita coisa, muda muito a nossa visão de
de muita coisa. Sem dúvida. Eu divido sempre as viagens, né? Como nós trabalhamos com turismo, né? Quando a gente faz uma viagem em família, essa viagem ela fica extremamente marcada. Fica. Né? Então eu divido ela em 3 viagens. É a viagem de família, é a viagem do casal, né? E a viagem dos amigos. De amigos. Né? Então são 3 tipos de viagens que ficam extremamente marcadas na nossa vida. Viagem da família é aquela eterna. A viagem dos amigos, quando eu falo amigos, não são só os nossos amigos íntimos. São os nossos amigos e clientes que acabam virando amigos nossos. Então, assim, eu me realizo bastante quando eu faço esses 3 tipos de viagem. A minha melhor viagem realmente foi com a minha família para a África. Pergunto para eles hoje, eles falam, pai, a viagem maravilhosa que ficou mais marcada foi a África. E Lília, eu tive agora, você sabe, há pouco tempo na África, e me emocionei bastante porque eu estive exatamente onde eu estive com eles. E lembrei muito da nossa viagem. Foram várias viagens, né? E agora ainda não tive pouca oportunidade ainda de viajar com os netos, que já estão aí, mas vamos ter muitas oportunidades. Eu acho que é isso, quer dizer, essa troca entre as nossas viagens. E é bem diferente, né, Paulo? Viajar com amigos, viajar com família e viajar um casal, ou até mesmo sozinho, onde você vai conhecer outras pessoas, é sempre muito bom, mas bem diferente. Não. Né? As experiências ficam diferentes, né? Então, eu acho que são 4 tipos de viagem mesmo, né? E todas são muito legais. Eu acho que cada uma traz uma experiência diferente. Não, com certeza, e a gente trabalha com isso, né? Então a gente consegue ter uma visão diferente das outras pessoas. Evidente, quando a gente vai para um destino novo, a gente está olhando aquele destino com uma outra lente, né? Com outro tipo de percepção. Como que a gente vai trazer aquele destino para o passageiro, para o cliente, mostrar para a agência como ela pode vender aquele destino, de que forma, quais são as experiências diferentes que elas podem, que a gente pode desenvolver. E graças a Deus a gente tem esse feeling, né, Lília? A gente consegue pegar em cada local que a gente vai essa diferenciação. E aí passa isso muito nos nossos roteiros. Que é um feeling mesmo, né? Que eu acho que a gente... Quem trabalha com isso tem que ter, que é sentir isso e tirar, né, de cada destino o que ele tem de mais bonito, de melhor, de emoção, para passar isso para quem está indo pela primeira vez e conhecendo. Sem dúvida. Eu gosto de falar sempre o seguinte, viajar é maravilhoso, né? Trabalhar com viagem é fantástico. Então, quem quer trabalhar com viagem tem que amar. Tem que ter. Tem que ter esse sentimento. Um sentimento, um amor, uma emoção. E cada vez que eu vou num lugar diferente, e com certeza você também vai num lugar diferente, seja a trabalho, que a gente faz muita inspeção de roteiros antes da gente soltar. Cara, é uma coisa assim fantástica, você conhecer cada pedacinho diferente, né? Isso é bastante importante. Os povos também, né? Conhecer povos diferentes, isso me emociona muito. Por isso que eu citei até a Ásia, né? Porque quando eu fui à China, para mim foi uma coisa assim, apesar do chinês não ser um povo assim que eu mais admire, mas enfim, o outro lado, né, mesmo do planeta é muito emocionante de conhecer a cultura. E eu acho que isso é imperdível. Eu acho que as pessoas, todos que puderem realmente fazer isso, eu acho que devem. Sem dúvida nenhuma. É uma experiência impagável. Sem dúvida nenhuma. E assim, cada país, cada continente tem uma história diferente. Com a sua peculiaridade. Né? Então, o que eu volto e gosto sempre de frisar, não é todo mundo que tem esse feeling. Não, né? A gente conquistou e aprendeu, mas já vem dentro de você isso. Então você olha uma coisa e fala, aquilo ali vai dar certo, aquilo ali a gente vai conseguir.
e a gente consegue passar isso para as pessoas. Isso que me deixa mais realizado. Eu também. Eu acho isso muito legal. Isso realiza realmente. Passar essa emoção, passar exatamente o que você viu e sentiu para outra pessoa e ela poder vivenciar isso é muito bacana. Porque a responsabilidade é muito grande, né? Também, nossa. Quando você compra uma viagem... Para que tudo dê certo. O investimento que você faz nessa viagem é aquele sonho que você vem trazendo há muitos anos, né? E nós temos a obrigação de transformar aquele sonho em realidade. Isso é muito importante. Isso a gente trata, assim, com o maior profissionalismo do mundo, né? Né? E eu te falo, não só profissionalismo, mas o coração ajuda muito. A emoção, né, de estar ali, né? A preocupação de que aquilo dê certo, de que a pessoa volte feliz. Porque é evidente que a gente vive disso, né? A gente vive do turismo. Mas o viver do turismo, ele se torna mais agradável e mais realizado quando você vê a alegria daquela pessoa que acreditou em você, né? Investiu no teu negócio e você conseguiu com que ela olhasse para você e falasse, nossa, foi muito mais do que eu esperava. Isso traz muita emoção, né? E daí que vem as histórias, né? Não, as histórias são, nossa, infinitas. É isso. A gente tem uma coisa muito especial, né? Que é um S na nossa empresa. O que esse S quer dizer? Specialist. Especialista. Nós somos especialistas em viagens, em montar roteiros, em conhecer exatamente o que o seu cliente e você, cliente, precisam saber de cada viagem que você vai pensar em realizar. Então, Lilian, vamos falar um pouquinho de quanto especialistas nós somos nos destinos. Nossa, muitos. São muitos países que a gente já visitou, né, Paulo? Nossa, sei lá, para lá de 100 países, eu acho que esse é o número aí. E mais de uma vez, alguns, nossa, várias vezes. Então, tem determinados lugares que a gente tem, assim, na palma da mão, né? Palma, por exemplo. Palma de Maiorca, por exemplo. É verdade. Palma é a nossa casa, né? Então, assim, Espanha, Europa, né? Vários países da Europa são, assim, facílimos para a gente de imaginar o que tem de melhor. E agora a gente, Ásia, recentemente não, mas já há alguns anos, mas com muitas idas e vindas também, que eu acho que... Eu acho que é importante as pessoas saberem um pouco da nossa história, né? Então, isso a gente vai desenvolver muito essa história durante os nossos podcasts. Mas para a gente bater uma bola rapidinho, Paulo, África, 18 vezes. Nossa, é muito, é bastante. Ásia, mais de 10 vezes. Europa... Não tem nem como saber quantas vezes nós fomos. São muitas vezes. Tem um evento que eu gosto de falar sempre, de uma viagem que eu fiz sozinho. E foi engraçado. Foi em 2024, quando se falou em Arábia Saudita. É verdade. Né? E eu olhei aquele país e falei, cara, interessante, vamos desbravar ali o país. Cheguei na Arábia Saudita, peguei um carro, fiquei lá por volta de 10 dias viajando, fui de Dammam até Jeddah, que é Jeddah. Foram 3.800 quilômetros dirigindo e conhecendo a Arábia Saudita, de ponta a ponta. É incrível. Quantas pessoas fazem isso? Poucas pessoas fazem. Verdade. Né? Então a gente consegue abrir os mercados. E Lília, você fez várias viagens, essas da sua Ásia, que você foi à Ásia agora, que você fez essa mudança. Foi muito bacana, foi uma viagem lindíssima. E foi com um grupo, né? Um grupo especial de pessoas ótimas e foi nota 1000. Foi uma viagem muito bacana. E as viagens, elas são boas porque você
que a gente consegue, fora as viagens que nós vamos como inspection, né? Nós temos as viagens em grupo, nós temos as viagens personalizadas, nós temos as viagens em família e nós temos as viagens com amigos, né? Amigos que eu digo, vocês que são amigos, querem fazer uma viagem, contrata a sua agência e a sua agência contrata a nossa operadora. E aí a gente consegue ajustar sempre a viagem que é necessária para cada momento. A viagem em grupo ela é interessante porque as pessoas que se sentem às vezes sozinhas, né, Lília? E querem encontrar amizades. E quantos, né? Durante Casamentos, né? Isso é o que a gente vai contar nos podcasts, as histórias, quer dizer, os amigos que se fizeram, se formaram, os casais que se formaram, aquela pessoa que estava sozinha, com medo de viajar e encontrou um grupo especial em uma viagem e desde então viajando o tempo todo, verdade, né? Isso é interessante falar, né? Fala um pouquinho disso, Lília. Eu acho que nos grupos acontece muito isso, quer dizer, a gente tem muitas pessoas que têm medo, às vezes, né, de viajar sozinhas, né? Não tenho companhia, é difícil, né, conseguir uma amiga ou quem já não tem mais um companheiro, enfim, ou companheira. E quando entra no grupo, né, se depara com outras pessoas na mesma situação, então fazem ótimas amizades e dali seguem marcando outras viagens. Então isso é muito legal de ver, porque você recebe depois em outros grupos, essas mesmas pessoas vêm juntas, uma trazendo a outra. E é muito legal de ver, né? Assim, os grupos que vão se formando e, inclusive, casamentos, né? E a gente teve alguns aí. Muitos, nossa. Muito legal. E que ficaram juntos por muito tempo. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção nós somos especialistas em grupos, nós somos especialistas em viagens individuais, mas o que tem me chamado muita atenção é que, antigamente, quem viajava em grupo eram pessoas mais velhas. Verdade, né? Pessoas mais velhas que a gente falava de 60 a mais. Quer dizer, eu já tô com 60. Bom, 60 a mais hoje já E 60 a mais a gente hoje já vê que não. Então a gente encontra já nos grupos pessoas de 30, de 35, de 40 e que voltam apaixonados pelaquela viagem. Não só os grupos que a gente monta, mas os grupos também que eles próprios montam entre eles. Então a coisa ela é tão sensacional. Viajar é tão maravilhoso. Montar esses roteiros é uma coisa tão fantástica. Isso, né, dá uma satisfação, né? Os grupos trazem muito as viagens em grupo, né? Especificamente, elas trazem um conforto, né? Muito. Então, as pessoas ficam muito tranquilas durante a viagem, porque elas não têm nenhum tipo de preocupação, né? Tá tudo ali sendo feito, controlado, determinado por outras pessoas, que são os guias que acompanham, enfim. É uma viagem confortável, então é só de curtir mesmo, né? Toda viagem a gente tenta deixar o mais confortável possível, né? Mas as pessoas que já estão mais e não querem se preocupar, né, com horários, não querem se preocupar com mala, não querem se preocupar, eles escolhem um grupo, né? Mas assim, quando a gente monta uma viagem personalizada, também vai a viagem personalizada, ela é pensada exatamente em todos esses momentos, né? Desde o momento que você faz o seu check-in no aeroporto até o último dia que você volta para sua casa. Então a gente te acompanha o tempo inteiro. Isso é muito importante. Isso é o trabalho de uma agência de viagem, isso é o trabalho de uma operadora séria, entendeu? Você poder... E 24 horas, né, Paulo? 24 horas. Enquanto eles estão lá fora, né, independente até do fuso, né, a gente está aqui para qualquer imprevisto, né? Que surgem, com certeza, naturalmente, mas eu acho que isso é muito bom de quando o viajante está lá fora, saber que tem aqui um suporte que ele pode contar a qualquer momento. Tem uma coisa que, assim, eu tô bastante impressionado. A inteligência artificial é uma coisa incrível, né? Ela veio realmente para substituir e agregar muita coisa. As plataformas hoje, que eu vejo muita gente querendo não só se aventurar, mas achar que você comprar diretamente numa plataforma online
você vai ter um preço melhor, Economia. uma economia. Às vezes até isso pode acontecer, mas não é o que a gente tem visto hoje, ultimamente. A gente tem conseguido realizar, trabalhando sempre com custo-benefício, em cima de um budget que nos é passado, a melhor viagem para cada passageiro. Sim. Então, ele sempre tem um apoio, né? É o apoio da agência que está ali, e a agência tem o nosso apoio. Nós temos uma equipe no mundo inteiro. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Você ter uma pessoa em cada local do mundo, né? Isso é importante. Fala um pouquinho disso, dessas pessoas que tratam... Os nossos operadores que estão em cada lugar, né? Uma doença, né? Um acidente, qualquer coisa que possa acontecer, um imprevisto durante a viagem, tem alguém lá, né? Temos nós aqui e tem alguém lá, né? Do lado, que vai ficar do lado dessa pessoa. Então, isso é uma coisa, eu acho que é valioso, né? Assim, na organização quando você tem uma agência ou uma operadora por trás. Que você sozinho, numa plataforma, você compra... Ok, você pode até ter algum tipo de economia que, na verdade, a gente agora já até percebe que não, né, Paulo? Porque as pegadinhas vêm todas depois. Mas não vai ter esse suporte, né? Em qualquer imprevisto que você possa ter. Então, eu acho que essa segurança de sair daqui sabendo que tem alguém aqui e lá, eu acho que é só com especialistas mesmo. É isso. E é o que eu ia terminar. Com a autoridade de quem sabe fazer. De quem sabe. Não é isso? E nós sabemos fazer, não é isso? E essa experiência, e a gente sabe. A gente assina embaixo, não assina? A gente assina embaixo. É isso. A gente garante. Boa.